Arena Inspira. Tá fraco, gente. Tá fraco. Pode ser melhor, não pode? Boa tarde, Arena Inspira. Agora animação. Bom, queria agradecer a presença de vocês. A gente vai começar o painel falando sobre soft skills. E queria só fazer uma introdução breve falando que aqui no Senac a gente acredita muito que a formação dos nossos profissionais ela precisa ser completa. Então, só o desenvolvimento de habilidades técnicas não são suficientes para formar esse profissional para o futuro. Então, nesse painel, a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância de também desenvolver habilidades socioemocionais, que aqui a gente chama de soft skills também. E queria também perguntar para vocês se vocês sabem o que são essas habilidades socioemocionais, os famosos soft skills. Quem aqui sabe, levanta a mão. Cadê aqui na arena? Vou ver então, vou fazer uma pesquisa rápida aqui para saber quem tem habilidades socioemocionais, ok? Vou pedir para vocês levantarem a mão se vocês entendem que vocês já desenvolveram, já possuem essa habilidade, ok? Vou citar algumas aqui que nossos palestrantes já falaram durante a manhã. Quem aqui se sente ou se considera uma pessoa criativa, levanta a mão. Deixa eu ver. Muitos criativos, hein? Quem aqui se considera uma pessoa determinada? Bastante, hein, Giovanni? Quem se considera focado? Foco aí está mais ou menos. Estamos precisando desenvolver aí a habilidade de foco. Quem acredita que vende bem o peixe, é um bom comunicador? Olha, temos bons comunicadores aqui hoje. Bom, saber quais são as suas habilidades, quais são aquelas habilidades que você possui e se destaca, e quais são as habilidades que você ainda precisa desenvolver, são essenciais, né? E aí eu vou abrir aqui para as perguntas, e eu queria já puxar com você, Edu. Você falou muito sobre autoconhecimento, autorregulação. E aí fala um pouquinho para a gente, como que você acha que esse autoconhecimento, esse entendimento é importante para esse jovem ou para esse profissional de mercado, considerando aí os desafios do futuro? Primeiro, boa tarde. Para quem não estava aqui um pouco mais cedo, boa tarde para todo mundo. Prazer enorme estar aqui. Essa pergunta é muito boa. Eu penso que quando a gente se predispõe a parar e se olhar um pouquinho assim para dentro, se conhecer um pouco mais, acho que a palavra boa para isso é a tal da autoconsciência, né? Assim, reconhecer, saber identificar em que momento estou, em que cenário eu me encontro. A gente tem uma certa tendência, ao meu ver, de acabar se comparando e se colocando muito numa situação de reparar como é que outras pessoas funcionam, se adequam a um determinado ambiente, cenário, influência, e a gente se esquece por muitas vezes de parar para se olhar também e entender, peraí, acho que a minha criação, formação, experiência é até aqui, e eu me sinto na necessidade de desenvolver esses pontos neste momento. Vou pegar um exemplo da pergunta que você trouxe, que eu achei muito boa. Você falou de criatividade, comunicação, foco. Eu fui professor de escola há muito tempo, eu também fui gestor de pessoas e comecei a criar projetos. Essa coisa de foco, ao meu ver, isso é uma visão que eu tenho, não sei como é que outras pessoas pensam, eu batizei uma expressão que é assim, foco não se tem, foco se cria. Porque a gente fica muito com essa visão assim, de que eu sou uma pessoa focada. Depende do dia, da semana, da circunstância. Então, eu penso que a gente pode aprender. Eu gosto muito de falar de aprendizagem, Josi. Aprender a ser uma pessoa mais focada. Então, quais os recursos, ferramentas, que tipo de habilidade eu vou desenvolver em mim, eu, Eduardo, que me conheço, me reconheço como uma pessoa que preciso desenvolver mais foco em determinado cenário. Que tipo de recurso eu vou desenvolver? Que tipo de ferramenta eu vou aplicar? E aí, se eu não souber, peço ajuda, procuro uma orientação, compro um livro, faço um curso. Eu acho que isso funciona, serve também, por analogia, para a criatividade, para a comunicação, para tantas outras habilidades socioemocionais, que, infelizmente, a gente ainda não aprende a desenvolver isso na escola, no ambiente do trabalho. Exatamente. Então, acho que a gente pode, inclusive, falar mais. Ambientes como esses são muito positivos para que a gente fale mais,
para que isso esteja mais presente, inclusive, em outros cenários, na escola, nas empresas, e que a gente aprenda a pedir ajuda. Nunca ninguém me ensinou a ser uma pessoa focada. Como é que eu faço isso? Né? Giovanni falou no finalzinho da palestra dele sobre a respiração. Ele colocou ali corpo, mente, alma, falou sobre a importância da respiração. Talvez a fala dele ali naquele ponto já tenha servido para quem está aqui reconhecer. Essa é uma das maneiras que eu posso desenvolver mais foco. Eu acho que é por esse caminho. Eu fiz, inclusive, o exercício de respiração ali junto com você, porque foi essencial para entrar aqui no palco com feras e mediar esse painel super bacana. E quando você fala sobre esse aprendizado, serve para qualquer tipo de habilidade, né, Edu? Não é só para o foco, são todas elas podem ser desenvolvidas e aprendidas. E, Giovanni, uma das coisas que, inclusive, o Bernardinho falou ontem aqui, você também sempre traz nas suas apresentações, além da determinação, é saber lidar com frustração, né? E a gente ouve sempre dos jovens essa preocupação sobre o julgamento, principalmente por conta do júri da internet que a gente tem hoje. Eles têm muito medo de se posicionar, de dar a sua opinião e ficar exposto em algum tipo de situação. Que tipo de exercício, ou como que ele pode desenvolver melhor essa habilidade de autorregulação ou de autoconhecimento para conseguir enfrentar esses desafios e conseguir enfrentar aí essas situações de tensão e são mais complexas do dia a dia dele? Olha, eu acho o seguinte, o grande desafio que a gente está vivendo é o que você falou, e o Edu também comentou isso. Tem muitos, o universo nosso, a gente está sempre se comparando, né? Ah, mas o outro tem isso, o outro tem aquilo, o outro tem aquilo, o outro. Eu acho que a grande missão de cada um é primeiro entender as suas forças. Todo mundo tem algo especial. E parece que a gente vive num ambiente onde as pessoas fazem, não por querer, mas estão constantemente pontuando o que você tem de fraqueza, pô. Então ali você tem que ser bem resolvido, na minha opinião, e aí cabe uma autoanálise. O que eu sou bom, cara? Eu sou bom. Então nisso eu vou me fortalecer. Eu vou sair de vez em quando para buscar uma habilidade nova e talvez correr um risco do desconhecido, sim, porque faz parte da gente aprender coisas novas e as coisas novas, às vezes, trazem inseguranças para a gente. Mas eu volto de novo para o meu círculo de gênio, por exemplo. Todo mundo tem um mundo interno onde ele sabe que ele é bom em alguma coisa. Se não sabe ainda, tem que descobrir logo, né? Todos nós. Aí, muita gente já levantou a mão. Eu sou bom comunicador, né? Eu tenho foco, eu tenho tudo. Todo mundo tem. Mas tem que melhorar esse nível de consciência e saber que você é bom naquilo, né? E usar essa força como, vamos dizer assim, combustível ou são os seus pilares para você começar a performar. Depois a gente sabe aonde o calo vai apertar, a gente sabe qual habilidade a gente pode desenvolver e tem que desenvolver. E aí cabe, sem dúvida, um planejamento. A gente trabalha para as empresas, planeja tudo na empresa, planeja tudo para os outros e não vai planejar para a gente. Então, primeiro tem que ter esse autoconhecimento. O que eu sou bom e um mínimo assim, né? Onde eu quero ir? Pode ser algo a curto prazo, médio prazo ou longo prazo, não tem problema. Mas tem que ter um norte. E aí criar um pequeno plano para aquilo. Eu acho que para eu chegar aonde eu quero, eu preciso adquirir essas e essas habilidades, essas e essas experiências, né? Que aí você vai ter pontos de checagem. Porque senão, cara, se não souber para onde você ir, qualquer lugar que você está indo, tá bom, né? Então, essas coisas eu acho que são muito importantes. Mas, acima de tudo, reconhecer o que você é bom. Porque todo mundo aqui tem algo bom dentro, entendeu? E a gente começa se autoconhecendo para depois começar esse relacionamento com as outras pessoas, né? E aí desenvolver habilidades de trabalho em equipe, a própria comunicação mais assertiva, mais adequada para aquele público que você está se relacionando. E aí um outro ponto também dessa nossa conversa e do que a gente tem escutado aqui na Arena, tanto aqui do Inspira
quanto do Desperta, vai muito sobre quais são as demandas do mercado, que a gente está falando que é o mercado do futuro, mas o futuro já é agora. Esse mercado do futuro está requerendo desses profissionais essas habilidades. E aí, como que a gente pode trazer para este jovem já na academia, nas escolas, situações que ele seja colocado à prova, né, ou que ele esteja apto para desenvolver essas habilidades, né? E aí, professor Mariano, eu queria saber o que você acha, você que é professor, como que você pode trazer para dentro da sala de aula, como que você recomenda para os professores que estão aqui nos assistindo, trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades com os alunos já na formação para esse mercado? Ô, Josi, tradicionalmente, a educação investe muito na memorização de informação, né? E eu acho que o que está sendo conversado aqui vai na contramão disso, mostrando a importância da comunicação, do relacionamento, do trabalho em equipe. E a gente está discutindo sobre o futuro. O futuro é uma incerteza muito grande. Eu falei do ChatGPT comparando com a inteligência de um ser humano, um dos melhores estudantes do Enem. Daqui a 20 anos, a inteligência artificial, se seguir o ritmo que está seguindo, será comparada a todos os cérebros humanos conectados. O que será do nosso futuro? É uma incerteza a tal ponto que os especialistas da área chamam esse momento de singularidade tecnológica. Nós não sabemos o que o futuro será quando a máquina souber responder tudo com certeza, sem erros, sem alucinações. Então, a certeza que eu tenho nesse momento é a gente precisa se preparar para esse futuro. Certamente, a memorização de informação não é uma resposta. O investimento em soft skills é o que está se mostrando no presente como uma demanda que talvez nos dê uma sobrevida maior nesse mercado. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar sobre esse medo das pessoas no uso da tecnologia, até do ChatGPT, né? Você acha que essas tecnologias podem ser incorporadas sem medo na sala de aula, para que os alunos comecem, inclusive, a desenvolver essas soft skills? O meu medo é não incorporar, porque o mundo mudou a partir da presença dessas inteligências artificiais generativas. O mercado demanda o uso dessa habilidade. Quem não souber usar o ChatGPT para escrever, para resolver um problema, para se planejar, vai ficar fora da realidade atual, não é futura, é atual. Então, a não inclusão dessa tecnologia que é a ameaça. Tá. Vocês querem complementar, Edu? O que você acha? Eu queria trazer uma provocação que eu sempre gosto de fazer. Eu gosto de fazer sempre uma leitura cronológica, cultural, histórica das coisas. A gente está em 2023, se a gente parar um pouquinho e voltar para 2003, e talvez a 1983, eu já era nascido, sou de 77, tenho 45 anos, com muito orgulho. Mas acho que a gente sempre teve medo. Medo é uma constante. Será que em 1983 as pessoas também não estavam com medo de alguma coisa, não? Eu sou da época em que a gente estava em 1999 com medo do bug do milênio. Aí depois veio para 2000, 2001, o mundo vai acabar. Aí já existia a tecnologia, mas não a tecnologia como hoje. Mas acho que essa coisa do medo, de que como a gente vai estar em 2030, acho que isso é uma tendência natural da humanidade, da gente sempre ficar fazendo projeções, o que é natural do homem racional. Como é que eu vou estar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? Mas como é que a gente estava há 20 anos atrás? Então, acho que a grande questão aí é questionar como aprender a lidar com esse medo. Esse medo sempre existiu, sempre vai existir, resta saber como é que a gente aprende a gerenciar essas questões. E acho que existe, de uma certa maneira, uma cultura, né, uma visão que nos influencia a estar sempre com medo. Existe medo de tudo, né? O medo da violência física, o medo da violência urbana, o medo de acabar tudo. E como é que eu aprendo a lidar com essas questões que são naturais da humanidade? As gerações sempre conviveram com os medos. Então, como é que a gente faz para lidar com essas questões? Então, acho que futuro é sempre uma tônica questionável o tempo todo. Eu gosto sempre de trazer também uma frase meio complexa. É que eu estou dentro aqui de um contexto, posso falar essa frase. O futuro não existe, na verdade, né? A gente está aqui agora, aprendendo a lidar com essas questões. Esse futuro ele é muito abstrato.
E por isso que é tão difícil para a gente lidar com isso tudo, porque a gente é racional e quer ter muita concretude da coisa. E não tem como ficar prevendo tudo. Então, como é que a gente faz para viver com a imprevisibilidade das coisas? Mas isso já foi assunto dos filósofos de lá antigamente e continua sendo nos dias de hoje. Então, acho que a gente também tem que ter um pouquinho dessa sabedoria, olhando para o passado, para aprender a lidar com o futuro. Ficou até bonita essa construção, né? Que é um pouco dessa ancestralidade o tempo todo das coisas. É que eu olho para o passado, vejo como é que já aconteceu, o que eu aprendo olhando para trás e como é que eu jogo no contexto atual para aprender a lidar com esse futuro. Mas acho que sair um pouco também desse mundo fantasioso de que está sempre um medo agora. Medo sempre tivemos e sempre vamos ter. E tem um medo que assola também a cabeça de muita gente, que é o medo de errar também, né? E aí a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de mercado de trabalho, a gente está falando de decidir sobre o futuro. Você começou no judô, foi para o vôlei. As pessoas podem mudar de ideia, mudar no caminho, encontrar outras oportunidades. E esse medo de errar pode, muitas das vezes, atrapalhar, inclusive, o desenvolvimento dessas habilidades, né? Tem alguma técnica que, principalmente você, Giovanni, que eu sei que você é um medalhista, você é um cara que teve várias conquistas, sofreu algumas frustrações também ao longo dessa carreira, mas tem alguma dica que vocês acham que é essencial para quem está começando agora? Está aí nessa fase de transição, talvez do ensino médio para a faculdade, está em dúvida de para onde vai, o que escolher, sobre como diminuir esse medo da incerteza, mas principalmente esse medo de errar e talvez ter que mudar lá na frente? Olha, eu achei bacana, muito, muito bacana a tua colocação, e eu acho que é por aí. Se a gente ficar criando medos, né, isso vai travando a gente. Eu prefiro ser otimista, dá um pouco mais de trabalho do que ser pessimista, né? Eu prefiro trabalhar num cenário assim, cara, isso vai me dar oportunidades, né? Então, por exemplo, na minha vida, a mudança de Juiz de Fora para São Paulo foi uma coisa extremamente desafiadora. Eu fico imaginando hoje, meu pai e minha mãe foram muito corajosos em deixar um moleque de 16 anos morar sozinho, cara. Né? Tudo bem que não estava lá deixado de lado, tinha um projeto. Depois da minha ida de São Paulo para a Itália, também foi como se fosse um mergulho no escuro. Né? Eu sabia que eu estava indo para um lugar, para um cenário que poderia ser muito melhor para mim. Então tinha, né, uma expectativa de crescimento e um monte de coisas, mas eu tinha... muita gente falou, porra, meu, você não fala italiano, você não tem isso, você tem 20 anos, é muito cedo. Eu não via isso, eu só via, cara, lá está o melhor atacante, lá está o melhor bloqueador, lá está a oportunidade de, sei lá, ganhar em dólar. Era só, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo, no dia a dia, a gente lida com muitos nãos. Toda vez que eu ataco uma bola para fora, aquilo ali para mim é um não. Né? E aí como é que eu construo sim? Então eu acho que um grande barato é construir sims, é construir o acerto, é treinar o acerto, entendeu? Como é que é isso? Ao longo do dia a dia, a gente vai recebendo esses nãos e esses sims. Eu vou construir um ambiente onde eu termino as minhas 24 horas com mais sims, né? E aí acho que isso vai dando confiança, isso vai dando crescimento para você, né? E, cara, a gente aprende. Eu bati a bola para fora. Por que eu bati a bola para fora? Né? Então, isso eu acho que é uma coisa, para concluir, no esporte a gente trabalha muito com ciclos. Então, por exemplo, tem um ciclo olímpico. São 4 anos. Eu vivo muito o presente, eu treino muito hoje. Mas eu sei que eu preciso esse ano melhorar no bloqueio, no ano que vem eu tenho que melhorar no ataque, no outro ano eu tenho que melhorar no saque, para quando eu chegar na Olimpíada daqui a 4 anos, eu vou estar sendo competitivo. Eu sei que talvez no mundo de hoje, pensar 4 anos é um desafio, né, professor? Mas a gente precisa ter ciclos. Que ciclo que eu quero dar na minha vida? Hoje eu vou planejar o ano de 2024. Beleza, cara, planeja o ano de 2024. Coloca pontos de checagem, bota, não, eu quero melhorar nisso, eu quero fazer um curso aqui, e bota a data, porque se não botar data não adianta, né, professor? E aí, é isso, gente, entendeu? O que vai dar certo vai dar errado, alguma coisa vai dar certo, alguma coisa vai dar errado, mas a gente vai aprendendo, e eu acho que assim para encerrar, eu gosto de dizer o seguinte, eu nunca perco,
Ou eu ganho ou eu aprendo, né, cara? Então, vamos pensar dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter uma vida mais otimista, né? O Cortella fala, né? Eu não sei se é o Cortella, se é o outro pensador aí que fala que para ser otimista dá um pouco mais de trabalho, né? O pessimista, você não precisa fazer nada, pô. Então, vamos ser otimistas, né, não? Vamos produzir, vamos fazer. E eu acho que o gostoso é isso. É o que eu vejo, até eu tenho 4 filhos, né? Então, meus jovens também têm... Vamos fazer isso. Pô, pai, mas eu tô com dor de barriga, eu tô nervoso. Por isso que você tem que fazer, cara. Porque quando dá dor de barriga é porque a gente está gostando daquilo que a gente está fazendo. Está se envolvendo naquilo que a gente está fazendo, né? E aí os mais jovens não querem sentir essa dor de barriga. Sintam dor de barriga, gente. É um espetáculo dor de barriga. Eu fiz 414 jogos pela seleção brasileira. Eu tive dor de barriga em todos, professor. E eu não me considerava um cagão. Mas é emoção, gente. Quanto é bom vestir a camisa da seleção brasileira, né? É isso. A vida é assim, não é? E não desistir, né, Giovânia? Nunca. Jamais. Jamais. Cansou, descansa. Aprende, refaz, insiste. Eu estou chegando aqui nos últimos minutos e aí eu vou pedir para o... Cadê o João? Para já se posicionar aqui, para a gente ver se tem alguma pergunta da plateia. Eu queria fazer só uma última pergunta aqui para o professor Mariano, antes da gente encerrar. Ainda falando sobre tecnologia, a gente ouviu também ao longo aqui do evento várias oportunidades para quem quer mergulhar de cabeça nessa tecnologia e aprender. Além do chat GPT que você apresentou para a gente aqui, que foi super bacana, que outras tecnologias emergentes dessa área você acredita que são essenciais para complementar o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, como criatividade, trabalho em equipe? Tem alguma outra que você pode citar para a gente e sugestionar aqui para a galera que está assistindo? Tecnologias computacionais são muitas. O que eu acho que a gente precisa desenvolver não são as tecnologias computacionais. É o senso crítico, é a capacidade de fazer uma leitura crítica de um texto, é a capacidade de se comunicar. É o tema do assunto desse encontro, né? O soft skill, de fato, são as tecnologias que nós precisamos desenvolver. Claro que a gente vai usar a internet, a gente vai usar a inteligência artificial, os editores, o metaverso se mostrou como uma possibilidade, não decolou muito ainda, mas elas vão continuar vão continuar emergindo diversas tecnologias, mas o importante é nós estarmos preparados para lidar com elas. E para qualquer outra que surgir, independente da situação. Cadê o João? Estou aqui. Vamos ver se tem pergunta? Vamos embora, nesse exato momento você manda e eu obedeço. Temos perguntas, mas antes, uma salva de palmas, por favor. Vamos ver se temos perguntas hoje. Temos perguntas por aqui? Perguntas. Temos perguntas? Temos uma aqui. Maria, por favor. Maria é um dom, uma cena... Não sei o resto da música, desculpa aí. É Milton Nascimento? Milton, né? Desculpa, Milton. É Milton. E fala o seu nome e sua pergunta, meu bem. Bom dia, meu nome é Mariana. E quando a gente pensa no profissional do futuro e nessa era tecnológica, a gente pensa numa pessoa que cada vez mais interage com máquinas, cada vez menos conversa, tem essa comunicação com a equipe. E quando a gente fala sobre diversidade, a gente vai ao caminho contrário. Quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, que é uma pauta que hoje estão nas empresas, a gente fala sobre empatia, a gente fala de um ambiente mais justo, mais equitativo, a gente fala sobre essa comunicação, a importância dessa comunicação em equipe. Então, a minha pergunta qual a importância, qual o desenvolvimento dessas soft skills e de um aprendizado contínuo, de uma aprendizagem contínua, o quão é importante para um ambiente de trabalho justo, inclusivo, como que isso interfere na implementação de uma diversidade, na diversidade dentro das organizações hoje? Quem Pode quer começar? responder? Pode ir lá, Edu. Obrigado pela pergunta, Mariana. Eu gosto muito de discutir sobre aprendizagem contínua e até pegando um gancho da sua pergunta com a última fala que foi do Mariano, eu penso que eu vim da sala de aula e falta talvez uma habilidade muito importante para a gente desenvolver. E aí, Mariana, estou respondendo a sua pergunta com a colocação do Mariano, que é essa habilidade de saber fazer perguntas, né? É dupla a minha resposta, é justamente a habilidade de saber fazer perguntas, quando se fala então de chat GPT, principalmente, a presença da tecnologia,
Acho que essa nossa capacidade de assimilar, parar, pensar, filtrar, questionar, algo que falta, porque justamente nós viemos de crenças escolarizantes em que a gente só ficava sentadinho, sentadinha, ouvindo que tem que copiar. Ele usou a expressão armazenamento de informação, parece que é só para repetir. Parece que a gente não aprende a processar, a planejar, né? Então, acho que uma habilidade muito importante a ser desenvolvida é, tanto em escola quanto em ambiente de trabalho. Quanto menos a gente ficar na posição passiva, né? Foi-se o tempo em que a gente considerava que o aprender é essa atitude passiva. E aí essa expressão do lifelong learning, que a gente traduzindo é aprendizagem contínua, é isso, né? Parar de entender e achar que a gente só aprende na época escolar tradicional. A época escolar é a vida, sabe? É de aprender a questionar. E a segunda colocação que eu trago é da diversidade, é justamente a gente saber trabalhar em ambientes plurais. E para trabalhar em ambientes plurais, eu preciso desenvolver uma outra habilidade que é da escuta. Eu sei entender outra visão diferente da minha, mas por que ela pensa assim? Por que ele traz essa visão? Será que é por conta de uma outra experiência a qual eu não tive acesso? Provavelmente porque ela nasceu em outro ambiente, conviveu em outro cenário e está trazendo uma nova perspectiva. Será que eu posso aprender a confrontar a minha perspectiva com a dela e saber tirar disso um resultado para que a gente, então, aprenda junto? Eu acho que são essas habilidades aí que a gente mescla com a sua colocação. Fez sentido? Maravilhosa a pergunta dela. Sem esquecer da empatia também, né? Que Com é super certeza. importante, que ela também mencionou. Vocês querem complementar, Giovanni, professor Mariano? Muito obrigado por essa oportunidade, gente. Foi sensacional. Maravilha. A minha Fala. preocupação que você trouxe, né, a desenvolver um ambiente acolhedor, empático, que a escola, quando nos coloca para escutar o que o professor tem a dizer ou ler o que o livro tem a dizer, não está favorecendo esse encontro e essa discussão com o pensamento diverso. Pensamento único não dá mais, não faz mais sentido hoje. Então é necessário que as nossas práticas em sala de aula, na universidade, na escola, favoreça a relação humana, a colaboração, a troca, a comunicação, né? A memorização de conteúdo, uma vez que você pergunta para o ChatGPT e ele te responde, e relativamente bem, o foco tem que mudar de fato. As habilidades deixam esse gostinho de que você não está trabalhando só com conhecimento técnico, que está disponível aí. Você pode constar no bolso, aqui no meu celular agora, se eu quiser. E, na verdade, trabalhar com aquilo que é essencial do humano, né? Que a tecnologia não vai conseguir substituir.